Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Este é o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula nós vamos continuar falando de centros de gravidade. Na aula anterior a gente comentou dois métodos de obter o centro de gravidade, né? Um método por inspeção, usando a simetria do sistema, e um método experimental, né, usando os conceitos de equilíbrio. E vamos agora falar do outro método, do terceiro método, que é a determinação matemática usando o teorema dos momentos. Tá? Então esse método é o que de fato, né, é o mais útil, né? Com exceção, claro, que a determinação por simetria é importante, porque você simplifica, né? Você vai determinar uma ou duas coordenadas do centro de gravidade já direto, só olhando para o problema usando a simetria, mas sempre vai aparecer uma situação em que você tem que calcular o centro de gravidade, né, que não tem simetria para lhe ajudar. Então, para isso, a gente vai usar o teorema dos momentos. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos observar que, quando fala determinar o centro de gravidade, nós queremos determinar as coordenadas do centro de gravidade, né? O centro de gravidade que está aqui nós temos aqui um objeto qualquer, né? Um sistema de referência x, y e z, e nós queremos determinar as coordenadas do centro de gravidade G, onde a força peso está atuando, né? Então, essas coordenadas eu vou chamar de x barra, y barra e z barra. Então, a barra é para identificar coordenadas do centro de gravidade. Então, aqui no plano XY, né, nós temos aqui a coordenada x, né, daqui para cá, ó, x, e temos aqui a coordenada y, e a coordenada z, que é essa altura. Né? Então, a gente observa que como o peso é uma força de corpo, uma força distribuída, cada pequeno elemento de massa aqui tem um pezinho associado, e a soma de todos esses pezinhos vai me dar o peso total. Né? Então eu separei aqui um elemento de massa geral qualquer, né? Não tem perda de generalidade, eu posso pegar qualquer elemento. Esse elemento que está aqui podia ser aqui, podia ser aqui, podia ser aqui, podia ser aqui. Então, é um elemento geral, então não é específico, não tem perda de generalidade. E esse elemento aqui, ele tem uma certa quantidade de massa e ele tem o peso dele, que eu vou chamar de ΔW. Né? Então, esse aqui é um delta massa, né? Um delta massa que tem o ΔW, que é o peso. Então, se eu somar todos os ΔWs, eu tenho o W. Tá? Então, com isso, eu vou usar o teorema dos momentos. Lembrando que o que é o teorema dos momentos? O teorema dos momentos diz que o momento da soma é igual à soma dos momentos. A soma dos ΔWs, que é igual a W. Então, o momento da soma, x barra delta, ou x barra W, é igual à soma dos momentos, somatório de x ΔW, onde o W é o somatório de todos os ΔW. Então, vamos olhar o que é o x barra W. Né? O x barra W é o momento da força W com relação ao eixo Y. Né? Então, o x barra é o braço de alavanca. Se a gente deslizar essa força até o plano XY, a gente vai ver que o braço de alavanca dela com relação ao eixo Y é o x barra. Então, W multiplicado por x barra é o momento da força W, é o momento da soma. Já x multiplicado por ΔW é o momento com relação ao eixo Y da força ΔW. Então, se eu deslizar a força ΔW até o plano XY, eu vejo que o x é o braço de alavanca. Né? Então, x vezes ΔW é o momento da força ΔW. Então, se eu somar x ΔW para todos os elementos de massa ao longo de todo o objeto, eu tenho aqui a soma dos momentos, que é igual ao momento da soma W igual a somatório de ΔW. Então, teorema dos momentos, momento da soma é igual à soma dos momentos. Tá? Bom, a gente observa que esse ΔW aqui é um pedaço, tem um delta massa, né? Um delta M, é um pedaço, né, um pedaço de objeto, um pedaço de massa que tem o seu peso. Tá? Trabalhar com somas é muito complicado, a gente sempre prefere trabalhar com integrais. Então, se a gente faz o limite quando o ΔW vai para um dW, um elemento diferencial de peso,
Então a gente pode substituir o somatório por uma integral, né? A integral ela é um somatório de coisas contínuas, né? de uma variável contínua. O somatório é de uma variável discreta e a integral de uma variável contínua. Tá? Então, se eu fizer o limite quando ΔW vai para dW, essa somatório de ΔW é igual a integral de dW, e essa somatório de x ΔW é a integral de x dW. Tá? Agora, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e discutir um pouquinho essa coisa de ΔW, né, dW, ou ΔV, ou dV, ou ΔM, dm, ou ΔX, dx, o que é o delta e o que é o d, né? Certo? Então, assim, o delta, quando a gente usa delta, ΔX, ΔY, ΔV, ΔM, ΔW, nós estamos pegando um pedaço. ΔX é um segmento, né? Um segmento de trajetória. ΔM é uma quantidade de massa. ΔW é uma quantidade de peso, né? É um vetor peso, uma força peso. ΔV é uma quantidade de volume. Essas quantidades que a gente apresenta por delta são quantidades macroscópicas, né? Um pedaço grande, né? Digamos assim. Tá? Já quando a gente quer tratar de coisas diferenciais, certo? A gente usa o D. Então, o D é um elemento diferencial. dV é um volume diferencial. dx é um deslocamento diferencial. dW é um peso diferencial, um diferencial de peso, é um infinitesimal. Tá? O que é um infinitesimal? O que é um diferencial? Tá? Então, vamos pensar aqui em dV. O que é um dV? O dV é um volume infinitesimal, é um diferencial de volume. Tá? Um diferencial, um infinitesimal é o quê? É uma quantidade, um pedaço. No caso, vamos falar de volume, né? Para ilustrar. O dV é uma quantidade de volume que é maior do que zero, certo? Porque ele não é zero, ele é um infinitésimo, é maior do que zero, mas é pequeno o suficiente de tal forma que as propriedades relevantes do sistema não variem dentro desse volume. Então, o diferencial é isso. O diferencial é um pedaço que é muito maior do que zero, é infinitamente maior do que zero, né? Porque qualquer coisa é infinitamente maior do que zero. Então, é um pedaço que é maior do que zero, mas é pequeno o suficiente de tal forma que as propriedades relevantes do sistema não variem dentro daquele elemento. Tá? Então, por exemplo, o dV aqui no nosso caso é um diferencial de volume, é um pedaço de volume que é pequeno o suficiente de tal forma que a densidade de massa é constante dentro do dV. Então, dentro daquele dV, a densidade é constante. No vizinho, a densidade pode mudar um pouquinho, mas em cada dV, a densidade é constante. Certo? Então, essa é a característica do diferencial. ΔV é um volume. As propriedades do sistema podem variar ali dentro. Quando a gente faz o limite de ΔV indo para dV, a gente está dizendo isso, que no nosso dV, as propriedades relevantes do sistema não vão variar ali dentro. Tá? Então, é isso que é importante da gente lembrar. Então, dado essa pequena digressão, certo? O que nós estamos fazendo com esse limite é isso, né? Nós estamos levando o nosso ΔW para o nosso dW, é o diferencial de peso. E aí, substituindo esse somatório, né? Aqui, ó, esse somatório pela integral, esse somatório pela integral, a gente pode, né, escrever que x barra w, onde o w agora é dado por integral, é igual à integral de x dw. Tá? Então, isso dá para a gente as coordenadas do centro de gravidade G, que são x barra igual a... Aí eu passei o w aqui para baixo, x barra igual a integral de x dw dividido por w, pelo peso total. Tá? E aí, se eu fizer o mesmo tratamento para as outras duas variáveis, né, eu vou obter que o y barra é igual à integral de y dw dividido por w e o z barra integral de z dw dividido por w. Tá? Então, a gente guarda essas três expressões que são as coordenadas do centro de gravidade G de um objeto. Tá? Então, é isso.
e até a próxima.